Ora, boa tarde. Boa tarde, Luís. Podemos começar? Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Eu sou o José Batista, estamos em direto da sede e loja da J. Batista, na Rua do Ouro, em Lisboa. Quero também agradecer aos participantes da última tertúlia, portanto, na passada quinta-feira, dia 19, onde tivemos como convidado o Dr. Nuno Vassal e Silva, e o tema, como se recordam, a orivesaria portuguesa de aparato. O tema de hoje é muito importante também. Estamos no primeiro ciclo de Histórias de Arte online. O tema de hoje são dois mestres, dois estilos, e vamos falar de dois monstros sagrados da orivesaria portuguesa. O João Coelho Sampaio, do Centro de Fabrico do Porto, e o António Firmo da Costa, do Centro de Fabrico de Lisboa. O convidado de hoje, que eu felicito, é o Dr. Luís Castelo Lopes. O Dr. Luís Castelo Lopes é licenciado em História, penso que em 1982, pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, e tem um trabalho, um excelente trabalho no campo de investigação. Portanto, como investigador, entre, julgo, 1986 e 1988, esteve no Palácio da Pena, em Sintra, e investigou e trabalhou em 3 exposições importantíssimas. A recordar a exposição, portanto, comemorativa da morte do rei consorte Dom Fernando II, a exposição da coleção de orivesaria do próprio Palácio da Pena, onde teve uma intervenção brilhante, e, por último, a exposição do próprio Palácio da Pena, com o título O Erguer de um Ideal. Falava do próprio Palácio. Considero o Dr. Luís Castelo Lopes alguém que tem trabalhado muito e dado muito à orivesaria portuguesa. Foi o mentor e investigador de uma outra exposição, como se recordam, na Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, portanto no ano de 2000, penso eu, e reuniu umas centenas de peças. Estamos a falar na exposição do nosso António Firmo da Costa. Antes de passar a palavra ao Dr. Luís Castelo Lopes, gostaria de vos informar que temos 10 a 15 minutos. A nossa tertúlia vai durar cerca de 1 hora, mas os últimos 15, 10 minutos estão abertos para que ponham algumas questões que se sintam pertinentes ao Dr. Luís Castelo Lopes, e se sentirem também me podem colocar algumas questões. Principalmente, eu preferia que fosse, porque é o nosso convidado, e um convidado de honra. Luís, eu vou então, passo-lhe a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço desde já o convite para esta participação. Vi a participação do Nuno Vassal e Silva a semana passada e gostei imenso. Gostei muito da maneira como as coisas foram apresentadas. Acho muito simpático da maneira como as coisas estão, e é muito importante fazer este tipo de acontecimentos, na medida do possível e sempre que possível, com a participação do público, da audiência. Portanto, fazem o favor de preparar perguntas
para participarem também nestas tertúlias. Para isso é que elas existem, é para participar. Estou à sua disposição para as perguntas que quiserem fazer sobre o António Firmo da Costa ou outros. Bom, hoje o tema, Luís, é o João Coelho Sampaio e o António Firmo da Costa. As outras questões é quando... Outras coisas estão a orivesaria. Então, Luís, eu reservei aqui umas 15 questões para si. Sim, senhor, vamos embora. A primeira é curiosidade minha, mas também penso que é muito da curiosidade do público e dos participantes. O que é investigar? Como é investigar? Os arquivos, os manuscritos, enfim, as fontes, o que é que sentiu com o seu trabalho de investigação? E estou a falar do seu excelente da exposição trabalho, do António Firmo da Costa. É importante ter a noção do seguinte: em Portugal, até hoje, penso que mesmo recentemente, eu não me lembro de que haja mais, só há 2 estudos sobre 2 ourives especificamente. No caso, existe um grande sobre o João Coelho Sampaio, feito na década de 60 pela doutora Maria Glória Sousa Ramos, não é? Foi. E um outro feito por mim em 2000. Penso que haverá mais um ou outro, mas até agora não tive possibilidade de os conhecer. As dificuldades, para já, investigar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e o que me dá mesmo gozo é descobrir informações que nós não sabíamos, ou que estão lá perdidas num manuscrito na Torre do Tombo ou num outro local, e que há a possibilidade de vir a divulgar e partilhar com outros. Por isso, no caso concreto do António Firmo da Costa, quando me foi proposto fazer a investigação, a doutora Maria Antónia Pinto Matos, que era a diretora na altura da Casa Anastácio Gonçalves, convidou-me a fazer a investigação, juntamente com o Dr. Leonor Doureiro, sobre a investigação do ourives. Nós sabíamos que havia uma quantidade de peças, sabíamos que o ourives era importante, mas não havia conhecimento, não havia informação sobre a vida do ourives, sobre a loja, sobre tudo o resto. Nós tínhamos a informação de que ele tinha registado a marca, havia o registro na Câmara Municipal, no livro de registros da Câmara Municipal de Lisboa, ponto. Ok. E então, o que é que acontece? A minha grande dificuldade foi não ter com quem conversar para ter uma orientação. Normalmente, porquê é que eu digo isto? Normalmente, quando alguém faz uma tese de doutoramento, há um orientador. Há alguém com quem se fala para trocar opiniões, ou vai por ali, vai por lá, vai tentar encontrar. No meu grande dificuldade é que eu não tinha um orientador, eu não tinha com quem falar para saber onde é que havia de ir buscar. A solidão do investigador. Reparem, um bocado isso, eu lembro-me que estive na Torre do Tombo, para já que quis tentar saber onde é que o António Firmo da Costa tinha nascido e quando é que tinha sido batizado. E fui ver registros de batizado da cidade de Lisboa, calculei que seria para aí 20 anos para trás. Comecei com 20 anos para trás, depois 22, depois 24, até conseguir encontrar. Até que, por sei lá, se calhar foi um burro de sorte, não sei. Encontrei realmente o registro de batizado, encontrei o nome do pai, encontrei o nome da mãe, o pai era alfaiate, encontrei as moradas. E depois, a partir daí, foi começar a tentar seguir um fio e a encontrar outras informações. E depois encontrei uma pessoa que estava a fazer uma investigação sobre outra área completamente diferente na Torre do Tombo, e enquanto estávamos à espera dos livros que nos viessem à secretária, começámos a conversar. E ele falou-me no registro dos órfãos, depois falou-me numa outra coisa que já tinha encontrado, tinha passado por ela, e deu-me um elemento, e a partir daí eu consegui encontrar muito mais elementos. Depois fui encontrar os elementos sobre a confraria, fui encontrar elementos sobre o nome do António Firmo da Costa. Felizmente ele era, já disse isso várias vezes, é divertido, ele era um personagem um bocadinho, talvez agressivo, litigante, e portanto há vários casos de tribunal em que o António Firmo da Costa participa. E como ele participa, há testemunhas, há pessoas a serem interrogadas. As testemunhas normalmente são ourives, o que nos vem trazer nomes de ourives, o que nos liga mais fios, para mais fios, para mais fios. Ok. Temos muitas questões a colocar. Eu gosto muito de falar com o Luís Castelo Lopes. Entendemos sempre, quando falamos de ourivesaria, são experiências diferentes também.
a minha mais prática, a do Luís, muito ligada à investigação. Há outro tema, até porque foi um excelente amigo comum, o senhor engenheiro Moitinho de Almeida. Luís, eu tive uma experiência com o senhor engenheiro Moitinho de Almeida quando da exposição do Museu Nacional do Porto, o Museu Nacional Soares dos Reis, e foram umas centenas de peças, foi um dia-a-dia. E qual foi a sua experiência? O que é estar diariamente com o senhor engenheiro Moitinho de Almeida? Como é que foi esse convívio com um homem sempre tão disponível, tão aberto, muito. E um dos grandes amigos da... Eu comecei a ter colaborações com o engenheiro Moitinho de Almeida quando estava na Pena, no Palácio da Pena. Na exposição do Dom Fernando havia peças de toda a parte do mundo, porque eram peças relacionadas com a coleção de Dom Fernando. E, portanto, havia peças alemãs, inglesas, francesas, italianas, espanholas, portuguesas. E por isso era difícil, era o meu início de trabalho, era difícil eu conseguir identificar tantas peças daquele género corretamente. E então, na altura, perguntei no Museu da Arte Antiga com quem é que havia de falar e disseram, fala com o engenheiro Moitinho de Almeida, que é a melhor pessoa. E arranjámos maneira, na altura, do engenheiro Moitinho de Almeida ir passar 1 ou 2 dias ao Palácio da Pena. Em alguns casos, eu penso que até já foi com a exposição montada. Por isso, nós tínhamos o público a passar, o engenheiro Moitinho de Almeida a ver as marcas das peças, abrirmos as vitrines para o senhor engenheiro ver as marcas, as pessoas a passar a olhar para nós a pensar o que é que eles estão a fazer. E então o senhor engenheiro estudava as marcas, desenhava as marcas, era extremamente interessante, fizemos correções na altura, fizemos imensa investigação, foi extraordinariamente interessante. Mais tarde, estive com o António Firmo da Costa. Com o António Firmo da Costa nós conseguimos ver cerca de 400 peças do António Firmo da Costa. Isso permitiu fazer uma linha contínua da evolução da marca do António Firmo da Costa, que nunca se tinha conseguido fazer com nenhum ourives, uma vez que nunca tinha havido uma exposição exclusivamente de um ourives. Deu para estudar a evolução da marca, deu para estudar a evolução dos contrastes que funcionaram durante o período de atividade do António Firmo da Costa, e deu para ver que algumas peças até tinham colaborações com outros ourives, porque havia peças que encaixavam, que tinham marcas de outros ourives, e foi extraordinariamente interessante. O trabalhar com o engenheiro Moitinho de Almeida era interessante, divertido, era um gozo. Um amigo. Era, porque não só em casa tinha uma biblioteca fabulosa, como tinha sempre a disponibilidade que aparecêssemos lá com a marca mais estranha, às horas mais esquisitas, o Sr. Engenheiro Moitinho de Almeida dizia, façam favor de entrar, vamos ver isto. E estávamos ali às vezes umas horas a olhar para a volta de uma marca, até ele conseguir dizer, é isto. Ou então, olha, deixa aí que eu vou ver e depois vamos falar. E estava sempre disponível. Foi um dos homens que nos ajudou muito a definir as marcas falsas. Sim. Os pseudocontrastes, o que aprendemos sem dúvida nenhuma. Com o Sr. Engenheiro Moitinho. O facto dele conseguir fazer uma continuidade é extremamente importante, porque você trabalha para um lado, eu trabalho para o outro, outras pessoas trabalham para o outro lado, mas ele reunia todos esses dados e permitia fazer uma continuidade, e essa continuidade ajudava a dar o retrato final. E o retrato final, de vez em quando, havia ali qualquer coisa que não jogava. Ora, se isto não joga, alguma razão há de haver para não jogar. Luís, a outra questão, embora aqui não estamos muito de acordo e estamos a falar, mas somos amigos e isso basta. Aliás, amigos de décadas, há muitas décadas. Estamos a falar nos finais do século XVIII, inícios do século XIX, a designada Guerra das Laranjas, 1801, as invasões francesas, Portugal, uma devassa neste país, os nossos tesouros, portanto, sabemos todos um pouco, mas quanto à ourivesaria portuguesa, brilho ou decadência nesta época? Acho que nem uma coisa nem outra, exatamente. Temos de um lado, há uma mudança na parte da ourivesaria civil, há uma mudança numa transição de estilos,
do Rocaille para o neoclássico e depois para um princípio, para um fim do neoclássico, a parte mais lisa de todas, que nós vamos encontrar peças do João Coelho Sampaio e do António Firmo da Costa, e a evolução do João Coelho Sampaio dentro deste mesmo período do Rocaille para o neoclássico. E depois o António Firmo da Costa vai apanhar o final do neoclássico e vai-lhe dar o seu toque individual completamente diferente de todos os outros, que já falaremos à frente. No caso da orivesaria religiosa, há uma continuidade. Ou seja, nós temos, na minha opinião, de todo o século XVIII para a frente, em relação à orivesaria religiosa, nós temos basicamente repetições. Porque a nossa orivesaria religiosa do século XIX e até do século XX, em alguns casos, é mais Dom João V. Mais de Dom João V ou mais de Dom José. É fundamentalmente igual. As navetas são pouca variação, a maior parte dos turíbulos também são pouca variação, portanto, é quase como que chegou ao Dom José e a partir daí quase que parou. Não há orivesaria religiosa neoclássica. Temos uns cálices completamente lisos, mas também tínhamos no século XVII. Mas de resto, nós temos uma continuação. Portanto, em relação à sua pergunta, em relação à orivesaria civil, há uma evolução, em relação à orivesaria religiosa, há uma continuidade. Não há decadência. Os ornatos. É um tema que essas lutas simétricas, portanto, os ornatos do Rocaille e os ornatos do neoclássico. Para mim, sempre me encantou. Não é de uma forma brusca, mas a orivesaria, a realidade não é de um dia para o outro. Pode-me falar um pouco dos ornatos do Dom José ou do Rocaille? Se nós analisarmos um quadro maior, nós vemos que a evolução dos estilos, se nós disséssemos assim, aqui está o muito decorado, aqui está o liso, nós temos ao longo da história da orivesaria o liso, o muito ordenado, depois o liso outra vez, depois o muito ordenado outra vez, depois o liso outra vez. E por isso, digamos que há uma situação em que as pessoas de repente começam-se a fartar de o muito carregado, portanto das volutas, dos repuxados, do enchimento, e começam a querer o vazio. E depois vão para as grinaldas só gravadas, sobre a superfície lisa, são os perlados. E depois ainda vai ser mais liso, vão desaparecer as grinaldas, vão desaparecer os perlados e fica completamente liso. E depois a seguir pensa, não, isto está um deserto, precisa de ser cheio outra vez. Então começam outra vez a repuxar, a pôr flores, a pôr grinaldas, a pôr outra vez a encher. Portanto, no fim de contas, nós temos no final do século XVIII, princípio do século XIX, num destes períodos de transição, tal como já houve para trás e depois para a frente também houve. Luís, exatamente. Como já agora, só que se nós compararmos, por exemplo, o Déco com a Arte Nova é cheia de curvas, de volutas, etc. E o Déco é todo geométrico e liso. No fim de contas, o Déco é como o António Firmo da Costa e a Arte Nova é como o Dom José, se nós formos traçar destas subidas e descidas. O Luís também era uma maneira de estar na indumentária. Sim, claro, em todas mas isso as é artes, a moda toda, isso é toda a moda. Na arquitetura. Se nós compararmos as casacas e as cabeleiras do Dom José com as casacas e a falta de cabeleiras do António Firmo da Costa, estamos a traçar os dois paralelos, não é? Os vestidos das senhoras não têm nada a ver uma coisa com a outra, portanto temos a ver a evolução das modas. O pop imobiliário é diferente, portanto tudo isto acompanha. Portanto, a mudança dos estilos. Luís, o reconhecimento dos historiadores, dos colecionadores e dos museus que conservam as obras dos nossos artistas. Na sua opinião, pode-me falar um pouco que reconhecimento é que estes dois grandes mestres, João Coelho Sampaio e António Firmo da Costa, tiveram de quem fez a história deles, de quem investigou, dos seus próprios colecionadores, que desde o início lhes fizeram grandes encomendas, e das casas que neste momento receberam e conservam estas peças que fazem parte da história da orivesaria portuguesa. Bom, nós, em relação às casas, no caso concreto, o Museu Soares dos Reis, o Museu Nacional de Arte Antiga, que são os dois núcleos principais da orivesaria,
o Museu Machado de Castro também tem, mas é de outra zona, é mais Claro. recuado. E o Museu de Évora também tem, mas e apanha uma peça do António Firmo da Costa, por exemplo. Mas os nossos museus, nomeadamente Arte Antiga e Soares dos Reis, as suas coleções provêm, na maior parte dos casos, da extinção das ordens religiosas em 1834 e de alfaias religiosas, e por isso nós temos nos nossos museus com uma grande profusão e uma grande coleção de ourivesaria religiosa e a ourivesaria civil muito menos bem representada, infelizmente. Isso tem a ver com as origens das suas coleções. Essas lacunas têm tentado ser colmatadas ao longo da história, com doações, por exemplo, a coleção Barros e Sá é uma doação extraordinariamente útil, não só na qualidade e na quantidade das peças, mas para preencher buracos que havia na coleção, porque não havia praticamente peças civis, claro. E a coleção do Barros e Sá é extraordinária para preencher esses buracos. Depois doações de outros colecionadores, mas era, digamos assim, é mais fácil encontrar peças religiosas do João Coelho de Sampaio nestes museus do que peças civis do António Firmo da Costa. E não tem a ver com uma falta de importância que lhes seja dada pelos museus, tem a ver com a origem das coleções, claro. E como elas lá chegaram. Claro. O António Firmo da Costa é muito considerado, muito mais dentro já do século XX, quando é mais ou menos descoberto como ourives, enquanto o João Coelho de Sampaio já vinha com a fama desde o século XIX e já era considerado um grande ourives. Até porque também há aqui uma situação curiosa, historicamente os ourives portugueses, ou as peças de ourivesaria portuguesas mais carregadas, mais Dom João V, mais Dom José, eram consideradas de melhor qualidade do que as peças mais lisas. Sim, isso era a ideia e portanto, isso refletia-se depois, claro. nas peças que eram colecionadas, claro. e também nos museus. Vários colecionadores se referem, vários colecionadores e vários investigadores se referem tanto ao João Coelho de Sampaio como ao António Firmo da Costa. O António Firmo da Costa é mais referido, por exemplo, na Irene Quilhó e no Reinaldo dos Santos. Depois a Fundação Ricardo Espírito Santo, o Espírito Santo o Ricardo Espírito Santo tem peças do António Firmo da Costa, tal como tem do João Coelho de Sampaio, mas já é outro núcleo. Depois, por exemplo, não sei se sabe que o Museu de Santo António tem um tinteiro do António Firmo da Costa, da Igreja de Santo António, sim. E depois há assim peças que quase não se percebe muito bem como é que elas aparecem nos núcleos. É claro que depois lá chegaremos ao serviço do Napoleão, mas isso é outra história, lá chegaremos. Luís, a questão, eu com a minha experiência, eu lembro-me, hoje já não é assim, as pessoas tinham realmente a ideia, eu vou voltar a que, como é que esta peça é tão cara se não tem trabalho nenhum? Experimentem fazer uma peça lisa e tentar imitar um erro. É isso. Tentar limitar um erro numa peça completamente lisa. Não conseguem, têm que voltar ao princípio. Não sabem o as que é pessoas não têm a noção do... Exatamente. É muitíssimo mais difícil já agora. Imaginemos, por exemplo, nós temos... Pode-se pegar naquele açucareiro, só para mostrar uma coisa pode, aqui. Só que ninguém não vê devido à luz, mas pode. Então, esta é uma das peças. E se eu agarrar no açucareiro e puser aqui, consegue-se ver? Isto que está, só para as pessoas terem uma noção, nós temos isto que está aqui, todo este corpo é levantado a partir de uma chapa de prata, lisa, e agarrada para fazer assim. Se cometermos um erro, não dá. Se fizermos um furo, não dá para disfarçar. Tem que se voltar a princípio e tornar a fazer. Se isto for tudo recheado com decoração, claro. Dá para disfarçar o erro com uma soldadura por dentro e depois disfarçar de algum modo. Isto claro. Não dá para disfarçar. Muito obrigado. Nada, depois temos aqui. Bom, nós temos algumas peças para mostrar, mas penso que devido a alguma inexperiência, tomámos consciência que a luz, refletindo em peças tão lisas, tão despojadas de ornatos, os nossos participantes e amigos vão ver muito pouco. Vamos tentar otimizar esta situação. Quase que se iam ver ao espelho. Luís, uma outra questão que eu tenho preparado, não sei se isto é surpresa para si ou não. Para quem trabalhavam
o nosso João Coelho João Sampaio e o nosso, para quem, portanto, para os reis, para a nobreza, para quem eram os clientes destes nossos... No caso do João Coelho Sampaio, é notório que os primeiros clientes, os principais clientes eram as igrejas. As ordens religiosas e as igrejas no Grande Porto e à volta do Porto. E por isso há uma série ainda existem, e há referências em documentos, de trabalhos do João Coelho Sampaio para as igrejas. Temos cálices, temos patenas, temos cofres, temos castiçais, temos banquetas, crucifixos, todos esses trabalhos, bacia de água às mãos, bacia de batismo, lavandas e gomis, tudo isso eram peças que eram feitas pelo João Coelho Sampaio para as ordens religiosas. Também temos, da parte dele, trabalho para particulares, para civis, tanto para a nobreza e para a grande burguesia, do Norte, do Porto. No caso do António Firmo da Costa, é exatamente o oposto. Não há praticamente nada, ou quase nada, de orivesaria religiosa. Os clientes do António Firmo da Costa eram os burgueses de Lisboa. Há peças que aparecem na Casa Real, na coleção da Casa Real, que um dia deste pode ser que tenhamos a possibilidade de ver ao público, mas essas não foram encomendas, foram lá parar porque foram compradas depois. Agora, o que nós temos é uma grande maioria, aliás era notório na exposição, uma grande maioria de peças civis, os serviços de chá, os serviços de café, os cálices, os copos, as canecas, os castiçais, os paliteiros inclusivamente, e depois um núcleo de orivesaria religiosa muito, muito pequena. Mas, portanto, a grande diferença da clientela de um e do outro. O que eu chamo atenção aos participantes e amigos é um favor, vos peço, se possível, é que se informem acerca do que é orivesaria, do que é orivesaria portuguesa. Podemos começar por estes dois grandes mestres, um, como sabem, do Porto, outro de Lisboa. Pensámos nestes mestres que são mais conhecidos. Temos por detrás, para vos mostrar, muitas centenas de vários centros de fabrico, e eu penso que o nosso país precisa muito de ser informado, precisa muito que visitem os nossos museus, estão lá um pouco da nossa história, e precisamos também muito que conservem as nossas peças, que não deixem que o património da orivesaria cultural saiam do nosso país. Estamos numa globalização, mas a história não se vende. A história não pode sair do espaço que viveu, foi sentido, enfim, e que faz parte do nosso património. Peço-vos desculpa, mas queria-vos dizer isto porque... Já agora, deixe-me só dar uma chega. Este açucareiro que nós mostramos há bocadinho, nós, por acaso, uma peça, não vale, só para... Pronto, ok, até que está ele outra vez. Este açucareiro que aqui foi feito há praticamente 200 anos. E, durante este tempo todo, houve uma série de gente que lhe chamou meu. Só que, na realidade, o açucareiro não foi de ninguém deles. Foi só temporariamente deles. E chegou até nós porque todos eles trataram bem dele. Todos eles trataram bem do património e fizeram com que ele chegasse até agora. O ideal é que todos nós tratemos bem deste açucareiro, que pode ser agora um açucareiro, mas com bombons também fica muito bem, e com outras coisas. E o que interessa é que ele continue, seja preservado para o futuro e para que outras pessoas lhe chamem meu, embora só temporariamente. Por isso a preservação do património passa por tudo isso. Essa é uma boa ideia. Luís, esta é forte, não é? Maravilha. Eu gostaria que comentasse uma afirmação de Sousa Viterbo, que embora, enfim, foi feita no século XIX, na segunda metade do século XIX, e que diz o seguinte: a orivesaria foi uma das indústrias e das artes mais cultivadas em Portugal. Uma das poucas
em que os nossos artistas podem rivalizar com os estrangeiros. É verdade ainda hoje esta afirmação Ora bem, nós temos duas situações. Nós temos, por um lado, a indústria de produção de peças de prata, que é igual aqui e igual em todo lado. É uma máquina, mete uma chapa de prata e sai 200 iguais. E depois há a arte da ourivesaria, que são duas coisas completamente diferentes. Nós continuamos a ter ourives que sabem fazer as coisas, ourives que sabem desenhar peças, ourives que sabem executá-las, não são tantos como eram no passado. Os encomendantes das peças também são menos, mas eles continuam a existir, com maneiras diferentes de fazer peças, com desenhos diferentes, usando materiais diferentes para juntar a ourivesaria, a prata e ao ouro, mas eles continuam a existir. Portanto, eu há uns anos atrás, é curioso, eu tinha um perito estrangeiro que vinha periodicamente a Portugal ver pratas e joias, e ele dizia-me que uma das coisas que lhe dava prazer a ver as peças portuguesas, fosse de que época fosse, é porque as peças portuguesas tinham alma, porque tinham sido feitas por alguém que gostava de fazer aquilo. Enquanto uma peça inglesa ou uma peça francesa era mais uma industrial, fundamentalmente do fim da segunda metade do século XVIII e século XIX, as peças portuguesas eram feitas literalmente à mão, eram diferentes, não havia duas que fossem exatamente iguais, para o bem ou para o mal. Mas de facto havia uma maneira diferente de fazer, e essa maneira diferente de fazer ainda hoje continua, felizmente. É a espinal medula da ourivesaria portuguesa. É o caráter fortíssimo da nossa ourivesaria. É o Santo Eloi, na alma dos nossos artistas. Nós fizemos, e será o Luís, que o Luís é mais conhecedor do que eu acerca do António Firmo da Costa, mas hoje um grande amigo, que eu me recuso naturalmente dizer quem, envia-me uma mensagem ao Luís, depois lhe mostro, está ligado também e foi um dos grandes conservadores das nossas peças, e ele diz-me: José, o António Firmo da Costa fez do melhor que se fazia na Europa. E isto, e enfim, o nosso João Coelho Sampaio, que foi comparado ao Paul de Lamery e o António Firmo da Costa ao Paul Stoll. Portanto, esta afirmação de alguém que eu, por respeito, não posso, portanto, comentar, encheu-me a alma. Encheu-me a alma. Luís, queria-lhe pedir o seguinte: fale-me só um pouco. Ouça, não é nada, não lhe peço biografia nenhuma, porque eu sei que estávamos mais meia hora. Fale-me um pouco do João Coelho Sampaio. Só o que é que pensa, enfim, o que é que, eventualmente, como é que ele foi conhecido, um documento, qualquer coisa, muito simples, mais nada. Depois, eu estou, como sabe, estou mais dentro do António Firmo da Costa do sei, João Coelho Sampaio, mas em relação ao João Coelho Sampaio, o que é que pensa? Estamos os primeiros documentos sobre o João Coelho Sampaio são uma reparação, aliás, a primeira referência que existe escrita, infelizmente, é um documento que existe, porque a maior parte deles, infelizmente, desaparecem, é uma reparação que o João Coelho Sampaio faz para uma ordem terceira do Porto, de São Francisco no Porto. E depois não há grandes referências, depois surgem mais documentos. É curioso porque da parte do João Coelho Sampaio, como ele trabalhou para ordens religiosas, há uma série de documentos que se mantiveram porque se mantiveram os arquivos dessas ordens religiosas. Exatamente o contrário do que aparece para o António Firmo da Costa, que como trabalhou para particulares, não há documentos. Aquilo que ele teria na loja como documentação desapareceu e, portanto, nós não temos hoje em dia, ou se não desapareceu, se tiver alguém lá em casa, diga-me, por favor. Nós até agora não encontramos nada de documentação do tipo que nós podemos encontrar para o João Coelho Sampaio. E com os documentos que existem nas ordens religiosas, nós conseguimos seguir os trabalhos do João Coelho Sampaio para a Ordem Terceira de São Francisco, para a Sé, para os clérigos, para uma série de instituições no Porto,
que nos permitem ter uma grande visão da sua obra e dos trabalhos que ele vai fazendo ao longo de algumas décadas, de 1748 até 84, quando morre, para uma série de clientela religiosa, fundamentalmente. E os documentos, felizmente, permitem-nos saber isso. Sei, também posso dizer que ele, como foi da direção da confraria, foi fiel contraste, por isso a função dele era verificar a qualidade das obras, avaliar quando fosse necessário o valor, se as peças estavam corretamente avaliadas, ou fazer partilhas, e verificar nos exames dos novos mestres, participar nos exames dos novos mestres. Foi eleito para grandes cargos, exatamente, porque era reconhecido pelos seus pares e pelo próprio rei. Exatamente. Então, Luís, agora é o seguinte, João Coelho Sampaio, e estamos a falar Dom João V, Dom José, prosperidade, portanto, daquela época, convento de Mafra, o aqueduto das Águas Livres, enfim, a Bachela de Tomás Germain e, por contraste, portanto, o nosso António Firmo da Costa, enfim, economicamente um pouco mais frágeis. Mas quanto à orivesaria, eu sinto que há uma energia fantástica. Não se notam diferenças visuais, nem na quantidade das peças produzidas nos dois períodos, nem na qualidade das peças produzidas nos dois períodos. O que estamos de acordo, então. Poderá querer dizer que não houve grande influência do ponto de vista da política, da economia, nas peças produzidas pelos ourivos. Nós vimos, de facto, o João Coelho Sampaio está no norte, toda a clientela que já referimos, o António Firmo da Costa está em Lisboa, a clientela fundamentalmente é a burguesia de Lisboa. E, portanto, não há dúvida nenhuma que a burguesia e a nobreza de Lisboa lhe continuam a encomendar coisas, de tal modo que ele tem 3 lojas contíguas, uma quantidade de aprendizes, aparentemente uma produção muito razoável, quase que corremos o risco de dizer uma fábrica, embora não era, obviamente, estamos a falar de outra escala, mas não há dúvida nenhuma que ele produziu bem, tinha clientela, apesar de estarmos num período, como referiu, invasões francesas, a corte no Brasil, grande instabilidade política no país, mas, pelos vistos, aparentemente, não se nota muito. Luís, e há uma questão que eu tomei conhecimento agora, e foi por um trabalho que fez o favor de me enviar, há uma semana, em que, para mim, e estou-lhe agradecido, Luís, por esta partilha que, com uma forma muito constante, temos, o Dr. Luís Castelo Lopes e eu, e que muito me tem ajudado, é que depois do terremoto de 1755, em 1760, aparece realmente a Rua Bela da Rainha. 5 anos depois, segundo os documentos que fez o favor de entregar, com 80 lojas. 80 lojas. E 30 anos depois, 31 anos. Lojas de ourivos. Lojas de ourivos. Com alguns livreiros também. Sim, lojas, claro. Sim. E em 1791, cerca de 200 lojas, 200 mestres com lojas abertas. É uma coisa, o documento que fez o favor. Quer dizer, Luís, pedia era para comentar um núcleo extremamente esta energia, ativo. esta capacidade, após um desaire tão 30 anos depois, grande. portanto, estamos em 90, 1790 e tal, 1790. É curioso ver que quando do refazer da baixa, depois do terremoto, continuando um pouco aquilo que já existia antes, há arruamentos ou ruas que são dedicadas a cada profissão. Nós ainda hoje temos a remanescência disso, a Rua dos Correios, a Rua da Prata, etc. Estas designações que nós temos hoje, algumas delas foram trazidas, foram ressuscitadas pela República da Idade Medieval, porque a rua que nós conhecemos como Rua da Prata é a tal rua, a Rua Bela da Rainha.
A Rua Bela da Rainha, como sabem, é a Rua da Prata, é um dos eixos principais da Baixa, portanto é uma das ruas largas em direção ao rio. As outras ruas eram ruas mais estreitas, paralelas. A Rua da Prata, da Rua da Bela da Rainha, foi dedicada aos ourives e, segundo a legislação dizia, e com as lojas que sobrarem para os livreiros. Cada vez sobraram menos, até a determinada altura em que não houve livreiros. Era só ourives. Os ourives tinham tido no passado ruas extremamente estreitas, sucessivamente vão ter que ser alargadas, porque as ruas da Prata, por exemplo, a rua dos Ourives da Prata, tinha um frade em pedra, um daqueles monolitos em pedra à entrada, para evitar grandes correrias ou que entrassem carruagens pela rua adentro. A rua era de tal maneira estreita que um burro com 2 cestos de carga não cabia na rua, porque tiveram que se fazer alterações, tiveram que se tirar o frade, alargar a rua. Mais tarde surge a Rua da Bela da Rainha, a Rua da Prata que nós conhecemos, cujo nome só foi colocado Rua da Prata depois da República, e com o espaço para os ourives ao longo de toda ela. O António Firmo da Costa terá tido a primeira loja no primeiro quarteirão da Rua da Prata, no número 7, penso eu, se bem me recordo. Na altura, atenção que é interessante, é o Pinamanique que começa a colocar números de porta nas ruas das portas das cidades, e o que é numerado são as aberturas, portanto, tanto as janelas como as portas tinham um número, porque quando nós vemos o número 7, era a 7ª abertura do lado esquerdo, ou do lado direito, não sei exatamente, a partir do princípio da rua. Portanto, às vezes, hoje em dia, ainda temos ruas onde encontramos os números nas portas e nas janelas, porque as pessoas eram taxadas em função das aberturas que os edifícios tinham. Aí, portanto, tinham que ser numeradas já agora para poder recolher o imposto. E por isso, o António Firmo da Costa teve no princípio da Rua da Prata e depois, mais tarde, vem para a rua da esquina da Rua de São Julião com a Rua da Prata, com 3 lojas. Isso é tão bom ouvir. Mas está a ver, isto tudo é fruto de uma investigação que a Rita Carlos foi fazer, fruto da informação que eu tinha começado a recolher há 20 anos atrás para António Firmo da Costa, porque nós não referimos isto. Eu tive menos de 6 meses para fazer a investigação para o António Firmo da Costa. E 6 meses a um dia por semana. Porque eu tinha aqui para os arquivos e o escritório onde eu trabalhava disseram, ok, tudo bem, mas tens um dia por semana. Então eu durante cerca de 6 meses tive um dia por semana para ir para a Torre do Tombo. A Torre do Tombo, arquivo histórico do Ministério das Finanças, etc. Luís, mas é importantíssima a investigação e está a ver onde é que eles vão. Luís, eu sei, gostava muito de o acompanhar nos próximos tempos, quando investigar. Eu fiz isso com o meu cunhado, enfim, noutra área, e tenho bem consciência. Eu adorava ter tempo de ir para a Torre do Tombo, não tenho. Pois. Bom, então eu gostaria, Luís, há outro tema. António Firmo da Costa, mestre apenas com 22 anos. Como referiu, com 3 lojas contínuas. Exatamente. Okay. Com uma imensidão de aprendizes. Exato. Sendo admirado pelos seus oficiais e pelos seus aprendizes. Tendo um mestre bastante severo. Diga uma coisa. Primeiro, que homem é este? Que personagem é esta? Como Ourives? E ainda mais, atendendo a alguma rigidez dos regimentos e dos difíceis exames, ok? O Luís é mais moderado do que eu nesse aspecto, nós já falámos nisto várias vezes. Ele não, enfim, temos... Luís, todos os oficiais chegariam a mestre? Não. Não, aliás, dá para perceber, o António Firmo da Costa, ao longo do tempo que eu consegui fazer a investigação, por isso, de 1790 e pouco até 1823, que é quando morre, 24 quando morre, ele tem, eu descobri 7 aprendizes registados, sendo que desses 7, praticamente todos passaram a oficiais, e desses oficiais, penso que só 2 é que chegaram a mestres. Portanto, decora assim de repente, okay. Acho que é só isto. Portanto, a percentagem será mais ou menos esta.
Agora, é curioso, o António Firmo da Costa, tendo em atenção como é que era feita a formação na época, o António Firmo da Costa entra como aprendiz aos 12 anos. Os aprendizes que ele vai receber ao longo da vida entram entre os 10 e os 12 anos. E depois estão 5 anos ou 6 anos como aprendizes, depois fazem um pequeno exame para o oficial, passam a oficiais, e ainda oficiais estão normalmente entre 4 a 6 anos. Varia conforme, provavelmente, a qualidade de cada um ou a possibilidade de cada um se propor a exame. Porque para se propor a exame ele tinha que pagar um montante. Esse montante podia tê-lo ou não. E por isso, até, o António Firmo da Costa paga 1.300 a 1.400 reis como taxa de exame. Portanto, é preciso tê-los. Pode não os ter, não é? Claro. Isso também pode inibir alguns oficiais de fazer o exame e não ter o dinheiro. Agora, o António Firmo da Costa, do ponto de vista pessoal, nós sabemos que não sabemos muita coisa. Sabemos que ele teve um litígio com a sogra, sabemos que teve um litígio com inquilinos, mas não sabemos muito mais sobre... As finanças, talvez mesmo. Não sabemos. Gostávamos muito de ele saber. Tem várias coimas. Ele tem coimas, mas tem penalizações dos franceses, tem penalizações que paga à confraria porque não vai às reuniões. É curiosíssimo porque ele, não indo às reuniões, não fazendo parte da direção da confraria, quando a confraria de Santo Eloy é recebida pelo Dom João VI no seu regresso do Brasil, a confraria leva o António Firmo da Costa com eles, sendo que ele não é sequer membro da direção da confraria, não é um grande participante na vida da confraria, vai a poucas reuniões. Curiosamente, quando vai e quando aparece registado na listagem das presenças da confraria, pelo menos um ou dois dos oficiais ou dos seus mestres futuros aparecem normalmente quando se vê o rol das assinaturas, estão seguidos. Claro. Portanto, provavelmente, quando foram assinaram todos seguidos. Sabe-se que ele, do ponto de vista político, ele é participante é participante involuntário por causa daquilo que paga aos franceses de imposto. Ele paga uma taxa aos franceses, daquela que é imposta pelos franceses a todos os ourives. O pagamento que ele faz é praticamente equivalente a tudo o que os outros ourives de Lisboa pagam, sozinho. Quando contribui para um Te Deum, uma missa grandiosa de regresso de Dom João VI a Portugal, a contribuição dele é 10 vezes superior à contribuição que o seu antigo mestre faz. Portanto, o que lhe dá o que lhe mostra uma enorme pujança económica. Claro. É curioso ter a noção, por exemplo, que a contribuição que ele faz para este Te Deum é o equivalente a cerca de 4 anos de ordenado do médico que trabalhava para a confraria. Nós sabemos quanto é que o médico... Estamos a falar em importância do poder económico do António Firmo da Costa. Infelizmente, não sabemos muito mais. Sabemos que ele teria uma casa nos arredores de Sete Rios, que tinha tinha as lojas aqui na Rua de São Julião, que morava num edifício que é hoje um hotel, na Rua de São Julião, e que para muitas pessoas que ainda se lembram de Lisboa há uns anos atrás, é o edifício onde era a Casa dos Panos, a famosa Casa dos Panos, que vendia panos, tinha os anúncios cá em baixo. É nesse edifício. Fora isso, infelizmente não temos muito mais elementos, mas até pode ser que estejam aí, temos é que os encontrar. Investigação. Portanto, as 3 lojas que seriam tendas, portanto, oficina e loja. Sim, oficina e loja, exatamente. Na Rua da Prata, de esquina com a Rua de São Julião. Mas é interessante que muitos dos mais recentes mestres, porque as leis, as regras obrigavam a que os ourives da Prata, estivessem em arruamento, sim. Mas muitos deles não queriam. Não queriam. Queriam estar de outros sítios, ou porque estavam mais próximos de encomendantes ou de protetores. Há casos de 2 ourivos, por exemplo, 2 ourivos franceses que vêm para Portugal no século XVIII, que têm as suas lojas fora do seu arruamento, ainda antes do terremoto.
e querem tê-las longe do seu arruamento, não sei exatamente porquê, mas havia a hipótese de ser junto dos seus encomendantes, das pessoas que lhes davam mais trabalho, ou para quem trabalhavam sistematicamente. E não deviam ter dinheiro também para pagar as rendas da rua Bela da Rainha. Não faço ideia. Sei que é curioso, porque o António Firmo da Costa pagava rendas, as rendas eram pagas de 6 em 6 meses. Exatamente. Nesta altura, no São João, e depois por altura do Natal. As rendas eram pagas de 6 em 6 meses. E temos essa referência porque há registros dessas rendas. E também há um litígio do António Firmo da Costa com o senhorio. Pois pronto, dá sempre jeito. Luís. Dá sempre jeito porque temos as testemunhas do António Firmo da Costa que são oriundos. Esta figura de António Firmo da Costa é algo de excepcional. Este senhor é mestre em 1790, mas só registra o seu São 3 anos. Falam porque eu não... É um enigma. É um enigma porque ele faz o exame em 1790, só registra a marca em 1793, ainda antes de registrar a marca já tem loja e já tem um aprendiz a trabalhar com ele. Nós não sabemos o que é que estes 3 anos ele há de ter trabalhado e há de ter feito peças. Não sabemos como é que foram marcadas, não sabemos para quem foram essas peças feitas, não sabemos se ele ainda estava a trabalhar com o mestre com quem aprendeu, se estaria a trabalhar com outro mestre. Não percebemos este ato, até agora não temos elementos para saber porque é que ele aconteceu. Ao longo depois da vida ele vai ser um importante produtor de peças de orivesaria, vai ser também, tanto quanto se consegue saber, porque eu encontrei um documento em que ele é designado como Capitão António Firmo da Costa. O António Firmo da Costa seria Capitão dos Voluntários do Comércio. O que é os Voluntários do Comércio? É o agrupamento militar, eu não sei como é que lhe vou chamar, divisão, não sei no regimento, não sei, que é para depois não verem dizer que afinal não era isso. É um agrupamento militar constituído pelos membros do comércio da cidade de Lisboa, com farda, com equipamento, com cavalaria, e o António Firmo da Costa será capitão desse regimento, daí o facto de ter uma espada que pode usar, segundo o equipamento, o afardamento que deveria ter, e a espada que nós conhecemos, até há pouco tempo era a única espada que nós conhecíamos, inteiramente em prata, punho, bainha, terá sido feita pelo próprio António Firmo da Costa para si, para o seu fardamento dos voluntários do comércio. Os voluntários do comércio participaram, juntamente com as tropas inglesas, na luta contra os franceses no final das invasões francesas. Portanto, não é só uma tropa folclórica para fazer desfiles. Também participaram militarmente. Na sua opinião, portanto, esta espada que esteve patente na exposição, podia pertencer pode ter sido feita pelo António Firmo da Costa para si, para usar. Temos conhecimento de uma outra espada executada pelo José Rosas e, portanto, aquela firma do Porto, sim. Porto. Isso é uma espada de luxo. Mas é uma obra. Sim, uma grande obra que também conhecemos do centro. Portanto, continuamos com a questão, não sabemos o que é que o António Firmo da Costa andou a fazer entre 90 e 93. É isso. E o que é que fez e porquê é que levou este tempo todo? Bom, um rebelde na sua personalidade. Em princípio, sim. E essa obra que ele enfim, durante esses 3 anos, que eventualmente tem outras marcas e que nós não sabemos, infelizmente. Agora é que nós entramos aqui numa situação que nos vamos zangar com toda a certeza. Nunca nos zangámos, mas zangámos 2 vezes. Mas ficámos sempre amigos. Então eu só lhe pedia, por favor, esteja de acordo comigo. João Coelho Sampaio, sim, na minha opinião, foi, sem dúvida, o melhor intérprete de Nicolau Nazoni, do arquiteto Nicolau Nazoni. Atenção, eu não estou a afirmar que as peças são, mas para mim estiveram tão perto, não é? João Coelho Sampaio trabalhou, portanto, para
Nós podemos chegar aqui a um meio termo. Chegamos Há uma cerveja que diz provavelmente a. Provavelmente. Pronto, Vamos então por aí. João Filipe Sampaio provavelmente o melhor intérprete. Para mim foi sem dúvida, porque o Luís conhece tão bem como eu algumas obras. Sim, há uma série de obras, sim. O Luís pode Repara uma coisa, a situação é assim, há várias obras que nós poderemos dizer que são bons exemplos ou grandes exemplos da erudivaria portuguesa no final do século XVIII, da mão do João Coelho de Sampaio, que têm em si os elementos utilizados pelo Nasoni na arquitetura. Os elementos são os mesmos. A leitura que o João Coelho de Sampaio faz desses elementos é no grande estilo, na grande qualidade que ele, João Coelho de Sampaio, tem. O Nasoni usa exatamente os mesmos elementos na arquitetura para fazer as coisas. A Sé do Porto. Sim, a Sé do Porto, sim. Aquelas tabelas laterais. Sim. Portanto, Ok, lá está, estamos a usar. O João Coelho de Sampaio vai usar os mesmos elementos arquitetónicos que o Nasoni utiliza. Ou seja, ambos estão dentro do mesmo período histórico e ambos estão a usar os mesmos elementos decorativos. O cofre de esmolas, certo, que exato. o Luís conhece bem também. É uma obra-prima. Podemos mostrar aquela salva, sem ser como um espelho. Agora, esta salva é de uma coleção particular. Eu receio que os nossos participantes consigam ver a beleza, não conseguem, mas têm uma noção. A profundidade deste cinzel do puro roqueiro de Nasoni, pelas mãos do mestre, do nosso grande mestre, João Coelho de Sampaio. Eu passo a peça sua. A situação é importante ter a noção. Se não levantar aqui, penso que não faz tanto reflexo. O poder ver todos estes elementos decorativos que aqui estão, que têm a ver com elementos florais, os concheados, estas volutas que estão gravadas no fundo da salva e estes concheados que aqui estão, que são não só gravados como depois são finamente cinzelados, nós vamos encontrar o mesmo tipo de elementos nos trabalhos feitos pelo Nasoni no Porto, e é preciso ter consciência de que muitos desses trabalhos foram feitos numa pedra tramada de trabalhar que se chama granito. E é tramada porque é uma pedra com um granulado grosso que não permite fazer determinado tipo ou que não deveria facilmente permitir fazer determinado tipo de trabalhos que a prata permite fazer. Ambos vão usar a mesma gramática decorativa no mesmo período, certo para o período. O João Coelho de Sampaio depois vai evoluir para um neoclássico e o Nasoni ficou no rocaille. E aí podemos ver, e penso que, não sei se conseguimos ver alguma coisa, se as pessoas conseguem perceber alguma coisa. Para as próximas tertúlias, vamos criar uma situação que é uma pena que não possam ver. Não levante, faz reflexo. Faz reflexo, portanto é uma pena. Mas antes de mostrar mais peças... Está a ver, não tivemos desacordo. Não. Eu estava-me a lembrar daquela... da escrivaninha da Torre dos Clérigos, dos clérigos, sim. É um trabalho verdadeiramente excepcional. E é único, aqueles pés, todo aquele bordo. Sem dúvida nenhuma, o cofre da Sé. E também uma peça que o Luís Castelo Lopes conhece muito bem, que é aquela espantosa salva de pé alto da Venerável Ordem de São Francisco, que eu não sei se existe ou não, penso que ainda deve existir também. Já agora, isto para as pessoas que estão no Porto e podem ver essas peças no Porto. Em Lisboa, quem está em Lisboa pode ver no Museu Nacional de Arte Antiga uma salva verdadeiramente excepcional, que é do tamanho da roda de um carro, que é uma coisa estonteante, e também no Parque da Orivesaria Civil um par de castiçais que são ao mesmo tempo lisos e estonteantemente trabalhados, que é um dos melhores exemplos de orivesaria do civil do João Coelho de Sampaio. Estão no Museu Nacional de Arte Antiga, vale a pena lá ir ver. Eu tive a sorte de me passar pelas mãos duas rodas autênticas, que o Luís também esteve comigo, portanto, com uma heráldica inglesa, com certeza para a comunidade de vinho do Porto, mas realmente e do tamanho, da enormidade da que está no Quando nós estamos a falar de uma roda de um carro, a salva tem cerca de 60 cm de diâmetro, portanto é por aí, dá para perceber. E agora
Eu gostava muito que me falasse, por favor, e aí o Luís tem, enfim, tem muito estudo, tem essa experiência do serviço de chá e café, que está patente no museu, na Casa Museu Medeiros Da Fundação Medeiros de Almeida. E Almeida, com o monograma do Napoleão. Eu quero muito que o Luís me fale como é que chegou, como é que este serviço chegou ao Napoleão. À Medeiros de casa, Almeida. Exatamente. Bom, então temos a história toda. várias perguntas. Quero a história toda, okay. Por favor. Napoleão é derrotado na sequência do Waterloo, é preso, uma vez que estamos a falar de um imperador, não é atirado para o calabouço, é limitado o seu poder, é colocado a bordo de um navio inglês em águas territoriais inglesas, em agosto de 1815. Nunca chega a desembarcar em Inglaterra, fica ao largo no Canal da Mancha. Ele, Napoleão, gostava de se exilar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não terão aceito, houve um problema de passaportes, etc. E então há a decisão de o Napoleão, que já tinha escapado da ilha de Elba, ter que ser colocado numa outra ilha, mas quanto mais longe melhor. Penso que os ingleses terão pensado vagamente na Antártida, mas era fresco demais, então passaram numa coisa perto, que é a ilha de Santa Helena, no fundo do Atlântico, lá bem no fundinho. Então esse barco sai do Canal da Mancha, a caminho de Santa Helena, para na Madeira, entre 2 e 22 e 24 de agosto de 1815, para abastecimento, compram mantimentos, compram diversas coisas, e é referido que compram equipamento doméstico. É referido nos documentos, mais uma vez, documentos. Sim, ele dizem um bocadinho mal da fruta, mas pronto, não sei nada. Mas o que é facto é que a importância dos documentos, mais uma vez, nos documentos bem referido, foi comprado equipamento doméstico. Ora, entre o equipamento doméstico que terá sido comprado no Funchal está um serviço de pata de 4 ou 5 petras, 4 peças, da autoria do António Firmo da Costa. Por isso, o serviço não foi encomendado diretamente ao António Firmo da Costa. O serviço estava na Madeira, foi comprado na Madeira e provavelmente o monograma foi gravado pelos militares que acompanhavam a guarnição do navio inglês. Convém lembrar, a pessoa pensa, mas os militares? Sim, porque convém lembrar que, por exemplo, a baixela que Portugal ofereceu ao Duque de Wellington em 1815-16, foi desenhada pelo Domingos Sequeira, mas foi executada no arsenal do Exército. Quem executou em prata dourada uma baixela não foram ourivos, foram os funcionários do arsenal que estavam habituados a trabalhar e a fazer obras artísticas, que eram as armas da altura. As armas correntes eram armas relativamente vulgares, não tinham grande decoração, mas as armas de grande qualidade tinham grande decoração. E para um ourives, ou para um funcionário que está habituado a trabalhar aço, trabalhar a prata é relativamente mais suave. Portanto, é muito provável que tenham sido membros da tripulação do Northumberland, que era o navio inglês que levou o Napoleão, que tenham gravado o monograma do Napoleão, coroado, no serviço de chá. Esse serviço foi usado pelo Napoleão enquanto esteve na ilha de Elba. Eu penso que ele morre em 1822 ou 23, não tenho a certeza da data. Alguns seus bens são deixados por testamento dele a diversos membros, ao médico, a uns ingleses, a outros franceses, ao médico, ao secretário, etc. O serviço continua por descendência na família, penso que do médico. É mais tarde colocado em leilão em Londres, num primeiro leilão, depois é colocado num segundo leilão, e o Sr. Engenheiro, Dr. Medeiros de Almeida, compram num leilão em Inglaterra para a sua coleção. Esse serviço vem acompanhado de documentos que credibilizam esta história e lhe trazem a sua proveniência, que é um elemento extremamente importante e que muitas vezes os colecionadores se esquecem. É importante manter os documentos históricos relacionados com as suas peças. É muito bom arranjar raízes para as peças, porque se este serviço do Napoleão caísse do céu aos trambolhões agora, sem nós termos a história, toda a gente iria torcer o nariz. Agora, um serviço que tem a história toda de pessoas que estiveram com Napoleão, até chegar a pessoas que estiveram com Napoleão em Santa Helena, tem proveniência. Claro. Eu acho interessante terem escolhido uma peça
do nosso mestre António Firmo da Costa, porque tínhamos em Lisboa outros mestres como João Ramos Ortiz. Porque é que este serviço, porque não há documentos, como é que chega não fazemos ideia. Ao Funchal? É possível que desculpe só já agora, é possível que este serviço fosse o mais próximo que existia do estilo Império. Dentro de uma peça portuguesa, disponível no Funchal. Exatamente, mas, ó Luís, é planeado a viagem deste serviço para o Funchal? Não. Ou, na sua opinião, não há tempo para isso. Porque, repare, Napoleão sai a 9 de agosto de Inglaterra, chega a 22 de agosto ao Funchal, não há tempo. Eu pergunto se não havia secretamente informação para... Não, repara, de tal maneira que ele não ia para Santa Helena, ele queria ir para os Estados Unidos. Não se esqueçam que as informações não era telemóvel. As informações levavam um tempo a chegar. Mas é interessante esta situação. É provável que o António Firmo da Costa tivesse algum comerciante no Funchal a quem entregava peças suas para as vender. Por aí. E estavam lá para vender. Era um grande comerciante. Também, portanto, a bachela de Wellington não ter sido executada por mestres orivos, mas por homens com essa sensibilidade. Recorda-me que nós tivemos uma conversa há um tempo sobre Convento de Mafra, o trabalho de orivesaria, de como se fossem orivos na pedra. Sim. Ok? E que nós podemos quando visitamos o nosso Convento de Mafra. Portanto, a orivesaria na arquitetura. É algo, e temos semelhante, por exemplo, quando nós vemos uma mesa de pé de galo, Dom José, com o bordo todo trabalhado em madeira entalhada, nós temos uma peça de orivesaria em madeira. Tal como temos em algumas peças de mobiliário, como cadeiras ou mesas de encostar, o trabalho de entalhe é exatamente igual, da mesma qualidade das peças de orivesaria, feito por marceneiros. Ótimo. Luís Castelo Lopes, vou insistir no nosso António Firmo da Costa. Na sua opinião, é um orivo de transição entre o roqueiro e o neoclássico, ou é verdadeiramente um ilustre representante do novo estilo? Este homem está bloqueado, está metido numa parede. Eu penso que ele corta o fio, ok, que vem do antigamente e abraça o novo estilo. Ao ponto, eu gostaria muito, porque o Luís é muito sensível, ao ponto de fazer algo de novo. Tão novo que eu gostaria que comentasse. É fácil. É algo... Vamos lá ver uma coisa, se é possível tornar a assustar os nossos espectadores. Eu vou-lhe mostrar. É essa peça e depois a outra. Eu tenho aqui esta peça que o Bom, Luís me pediu. Espero que gostem desta peça do António Firmo da Costa. Não sei se estão a ver esta peça do António Firmo da Costa, mas faça favor, não me estrague o plano. Desculpe. Esta peça do António Firmo da Costa não é. Esta peça, desde já, não é. Esta peça é uma peça Art Deco feita em Portugal, anos 30, de 1930. Se nós agarrarmos naquela outra que me queria cá colocar agora, com licença, esta peça é uma peça de António Firmo da Costa de 1820. Portanto, nós temos aqui a noção do seguinte: o António Firmo da Costa, naquela época, não continua nada, fundamentalmente. Ele cria, de novo, um estilo que é praticamente dele. Este estilo, que é praticamente dele, e que quando eu digo que é praticamente dele, é que teve muito poucos seguidores neste tipo de trabalho, até porque as pessoas a seguir, os encomendantes, começaram a chegar à conclusão: isto é muito liso, eu quero uma coisa mais trabalhada, e depois a seguir vem aquilo que nós conhecemos pelo vitoriano, que começa na década de 30, de 1830, e que acabou-se o que era liso, e passou a de ser tudo completamente decorado, completamente revestido, com uma decoração pesada, de floral, etc. E um século depois temos isto. Começa em 20 e poucos, 1920 e tal. Isto começa em 1920 e tal, na sequência da exposição de artes decorativas em França, mas estamos um século depois disto. Por isso, dá para mostrar até que ponto é que o António Firmo da Costa, na época dele, cria realmente um estilo dele. Portanto, o estilo novo
o estilo novo dele é bem diferente daquilo tudo que se fazia na época. Luís, na importante exposição de 2000 do António Firmo da Costa, eu reparei, e aliás temos literatura, documentos, com o livro da exposição, em que, e essas peças foram escolhidas pelo Luís, em que realmente é algo de extraordinário, de novo, de um autêntico gênio, porque o António Firmo da Costa que são... é isso, ele tem uma cafeteira, um bolo, um açucareiro. Portanto, há duas peças de coleção particular do Porto. Sim. E duas peças de Lisboa que são pura arte nova. São pura Art Deco. Art Deco, desculpe. São pura Art Deco. Art Deco. Completamente. É realmente alguém que está muito para a frente. Okay? E onde é que este gênio vai beber? Okay? E é algo de novo. Ele anuncia algo, risca de forma a que só acontece no mundo, portanto, 100 anos depois. O que é espantoso não só a qualidade, já agora, é que não só a qualidade dele e a inovação do desenho dele, como ter clientela que lhe compra essas peças dessa época. Porque nós, inclusivamente em Portugal, temos a noção de que as peças Art Deco, no próprio Art Deco, não há muita clientela para o Art Deco em Portugal. Portanto, em relação àquilo que é peças lisas, nós não temos muita clientela no próprio época Art Deco, tal como não teremos tido provavelmente muita clientela na época em que o António Firmo da Costa fazia aquelas coisas pré-Art Deco 100 anos. E este bordo de arame... Esta é uma das situações muito curiosas. Esteve patente, esta peça foi escolhida pelo penso que se vê bem, espero que esteja bem. Não sei... Este tinteiro tem uma coisa muito curiosa porque é uma chapa de base metálica, de prata, e depois os pés e a gradinha são em arame de prata, trabalhado pura e simplesmente, é cortado e montado, cortado, montado, cortado, montado. Se fosse... E mais nada. Não precisa de mais nada. Está cá, a função é evitar que as coisas colocadas aqui caiam. Funciona. E os pezinhos, evitar que a peça fique toda pousada em cima da mesa, é preciso dar-lhe uns pés o mais leve possíveis. Funciona. Isso. E a beleza deste arame de metal novo. É uma peça singela, talvez uma joia do António Firmo. Sem dúvida nenhuma. Firmo da Costa. Esteve, portanto, patente. Também na exposição. Digo-lhe que quando nós estivemos a preparar a exposição, nós vimos na altura cerca de 420 peças. E considero que um faqueiro é uma peça, não é um faqueiro todo. Não estou a contar as peças individualizadas. E foram descobertas atrás de descobertas, peças interessantes atrás de peças interessantes. Houve muita peça igual, mas de repente surgiam peças que a pessoa pensava: que espetáculo, como é que isto aconteceu? Ainda bem que estamos a fazer a exposição, porque dá para vir a conhecer um ourives com peças sensacionais. Deu gozo. Eu não sei se estamos na hora ou não. Já portanto passámos, mas eu não quero, Luís, não quero deixar e não quero, portanto, penso que já há algumas questões que nos puseram, tenho a informação. Luís, para terminarmos, Luís, queria a sua opinião e que me comentasse também, que falasse sobre isto. A pergunta é esta: podemos considerar alguns exemplares do João Coelho Sampaio como as primeiras manifestações do estilo Adam ou do neoclassicismo, do neoclássico? Sim, não vejo porque não. É como falámos há pouco. Enquanto o João Coelho Sampaio há uma evolução do rocaille que nós vimos naquela salva de há pouco e que se conhece de uma série de elementos decorativos nas peças conhecidas, há depois uma evolução para as cafeteiras nitidamente de Dona Maria neoclássicas, os bules e inclusivamente até algumas salvas que são completamente neoclássicas, já perdem tudo o que é rocaille, portanto já são fruto de uma nova encomenda, de um novo tipo de um novo gosto que os clientes procuram e que ele vai responder à procura dos clientes.
Não há dúvida nenhuma. Luís, aquela salva da misericórdia A espiralada. a espiralada. Já que é nitidamente um que neoclássico. acho fantástico. A própria banqueta da Venerável Sim. Ordem, que temos aqui patente, que tem já motivos neoclássicos e que pertenceu à Venerável Ordem Terceira de São Francisco. O lava-pés. Sim, o lava-pés, sem dúvida nenhuma. Sim, está o bordo gravado, sim, sem dúvida nenhuma. E que neste momento penso que pertenceu à coleção Barros e Sá. Esta é uma das peças que foi para o Museu da Arte Antiga, para colmatar as tais dúvidas, as tais faltas de peças. Já estamos, peço desculpa também, eu tenho aqui algumas questões, penso, Luís... Ok, ainda bem que há participação, okay. Vamos a ela. Ok. Há aqui um jovem que diz, Lourenço, não me lembro, gostava de ser mais esclarecido quanto ao que designamos ao que se designa pela face criativa de António Firmo da Costa. Fase criativa. O que fez de inovador este artista. Ok, a fase criativa já falámos várias vezes, no fim de contas ele é um inovador de todo o desenho e da maneira de apresentar as peças. Todo o trabalho que ele apresenta, com exceção da parte religiosa, todo o trabalho de orizaria civil de António Firmo da Costa é inovador em relação àquilo que se fazia normalmente na mesma época em Lisboa e no Porto. Com exceção da parte da orivesaria, que aí são nitidamente encomendas para fazer idêntico ao que já existe. Portanto, aí não é inovador. No civil sem dúvida nenhuma. Para si, esta é para si, do Sr. Jorge Lopes Vieira, muito obrigado. Muito obrigado. Jorge, por participar, por interagir portanto, connosco. E o Jorge diz o seguinte, é para si esta questão: existem, no vosso entender, hoje no país, orives no ativo que possam ser equiparados a estes dois grandes mestres? Nós não temos para já distanciamento histórico para fazer o mesmo tipo de análise. Nós continuamos a ter orives que desenham bem, que executam muito bem e que apresentam boas e peças interessantes. Não temos o distanciamento histórico para saber se eles serão, no futuro, considerados tão importantes como o João Coelho Sampaio ou o António Firmo da Costa. Mas que eles continuam a existir, sem dúvida nenhuma. Não estão acarinhados, acarinhados. Eu penso que o Luís conhece alguns, não os podemos, enfim, fica-nos mal, ou bem, nem sei bem, mas eu penso que há muito ruído neste momento no mundo e os nossos grandes mestres são esquecidos. Há um senhor, Nuno Vidal, que diz, que faz uma afirmação, e eu estou de acordo com ele, e não é uma questão, diz: o melhor intérprete de Nasoni foi Nasoni. E agora... Plenamente de acordo. Estou de acordo. Isso não, plenamente de acordo. Vidal. O que eu me estava a referir, sem dúvida, é que conhecemos do mestre João Coelho de Sampaio algo que se aproxima muito do risco de Nasoni. Só isso. Agora não é pacífico. Okay? Depois há da nossa Mena Ferro e vai responder o Luís, claro que sim. E a Mena, digo já, a Mena vai ser o Dr. Luís Castelo Lopes a responder, mas é afirmativo. Diz assim: há alguém a continuar o trabalho do engenheiro Moitinho? Bom, assim, aparentemente, a Rita Carlos, que já mencionámos e que tem estado a fazer investigação, quando eu digo aparentemente é porque não sei exatamente, estará a continuar o trabalho, ou pelo menos a preservar o trabalho que o engenheiro Moitinho de Almeida fez. Isto em colaboração com a Casa da Moeda, sendo que a Casa da Moeda é um enigma que eu gostaria imenso de resolver, mas que até hoje nunca consegui. Portanto, não dá para perceber.
Mas pronto, eu espero que sim, espero que a Rita Carlos possa continuar a fazer o trabalho que o engenheiro fazia, a preservar o trabalho que ele deixou e, o mais cedo possível, que o trabalho seja consultável, tal como a biblioteca do engenheiro Moitinho de Almeida, que está na Casa da Moeda, tanto quanto eu sei, e que deveria ser consultável, porque é uma biblioteca extremamente importante. Não está? Não está. Ora bem, então olha, acabei de dar uma bronca, não sei. Não devia ter dito agora, isto, não esta sei onde é que questão está. é para mim. Então, força, por favor. É Natal. Presente natalício. Ana Lopes diz o seguinte, acerca da banqueta que a J. Batista tem em exposição, Sim. no vosso espaço, eu depois queria falar, mas esta é dirigida, do João Coelho Sampaio, existe algum documento de arrolamento desses castiçais durante as invasões francesas? Claro que sim, existe. Nós temos na nossa posse as atas, portanto, acho que o Luís esteve connosco, portanto, na década de 80, ok, e essas atas, portanto, dão-te toda a informação, atas de um colóquio da Orivesaria do Norte de Portugal, e penso que foi na Fundação Engenheiro António de Almeida. Sim, no Porto, sim. Portanto, estamos devidamente documentados. Sabemos que o grande mestre do Porto, João Rodrigues da Costa Negreiros, pesava as peças e assinou, enfim. E está a sido a fazer esse foi inventário de ele arrolamento. também, ele com mais um grupo, enfim. A peça saiu. Quero dizer a esta senhora, Ana Lopes, que foi a aquisição que a J. Batista, em mais de 60 anos de vida, ao serviço da Orivesaria Portuguesa, foi a aquisição que mais me emocionou, que pôs, enfim, os nossos fundos, as nossas finanças de rastros, e isto com uma intenção, para que esta joia histórica da Orivesaria Portuguesa não saísse do nosso país. Eu quero agradecer muito ao meu querido amigo Também Luís agradeço Castelo a participação, foi divertidíssimo. Quero-vos dizer que o Luís, na década de 80, trabalhámos os dois durante algum tempo. Século passado. Tenho muita pena de não termos continuado. O Luís é grande demais. Eu sei que engordei, mas não vale a pena. Não, o Luís tem, portanto, e eu, isto é público, sinto alguma pena de não ter agarrado o meu querido amigo Luís e não, enfim, mas temos partilhado muito. Sim, temos feito uma data de dá-me coisas. mais informação a mim que eu dou a ele, embora tenha, mas é um amigo da Orivesaria, é um amigo pessoal, é um amigo da J. Eu dou informações, você mostra peças, também bem. Também é verdade. É certo, não há problema. Agora emocionei-me. Desculpem. O Pedro Moreira diz: grande lição de história. Bom, não vou ler porque me fica mal. Mas Luís é algo que é muito bom para a Orivesaria. Muito obrigado, Pedro. Bem-aja. E depois uma senhora, a dona Marta Gonçalves, diz parabéns pela excelente conversa. Muito obrigado, agradecemos imenso obrigado. O comentário. Muito Marta. obrigado e pela presença. Ao Luís, quero-lhe dar, não nos podemos abraçar, quero dar um grande abraço daqui. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado pela vossa amizade. Voltaremos em setembro com novidades, com a Orivesaria de alma e coração. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Boa tarde.